Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vozes do Transporte. E aí, Dani, pronta para mais uma? Vamos. Agora a gente vai falar de um assunto muito bom, muito polêmico às vezes, né? E que requer também um pouquinho de conhecimento, né? De conhecimento e assim, é curioso, né? Sim. Porque esse produtinho, ele tanto pode, assim, fazer... Maravilhas. Se você tiver cuidado, porque se você não tiver, aí faz um estrago. Exato, tem que né? saber fazer a coisa corretamente, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Arla. É sobre o Arla que Nossa nós motorista vamos falar. adora ouvir sobre Arla. Cuidados. Cuidados. E quem vai falar com a gente, seja muito bem-vindo, que é o Everton Minatti, que é gerente de operações da Uzi Química e que sabe tudo de Arla. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde. Muito obrigada por você ter aceito aí o nosso convite. A gente sabe que o tempo aí é corrido, mas eu acho que esse assunto é legal, apesar de ser um assunto técnico, né? Sim. Mas eu acho que é importante, inclusive, a gente estava até falando dos bastidores, saber dessa parte toda técnica para poder entender quais são os riscos que isso pode trazer, né? Quando a gente sabe, mesmo que a gente não se aprofunde no assunto, a gente consegue avaliar melhor. Então, assim, pra gente começar aqui, situar um pouco aqui quem tá nos assistindo, fala um pouquinho sobre a empresa, sobre o trabalho dela, o que você faz lá, conta um pouquinho aqui pra gente. Que é a Uzi Química. Isso. Então, eu respondo por todas as operações da Uzi Química, na parte industrial, também sou responsável técnico pela companhia. Em 2012, a Uzi Química iniciou esse conhecimento com a Arla, é uma empresa que sempre fez venda de produtos e produção de produtos para a indústria. E aí ela viu esse produto, né? Começou a falar do Euro 5, das mudanças que estava tendo no biodiesel, e nós vimos essa oportunidade de conhecer do Arla. E aí era um produto notificado, né? Uhum. E é um produto também que faria bem ao meio ambiente. Então, como isso é um dos pilares da Uzi Química, sempre de fazer produtos sustentáveis e que tem esses apelos ao meio ambiente, a gente falou, vamos montar, né? A Uzi Química falou, vamos montar uma fábrica dentro das especificações. Por isso eu visitei os fabricantes de ureia, visitei também os fabricantes de máquinas para purificação de água. Uhum. E aí a gente iniciou a confecção da nossa fábrica. Tá vendo, né, gente? Quanta coisa ele fez. Ele foi atrás de uma fábrica, foi atrás da certificação, da ureia, enfim. Agora, explica um pouquinho, então, pra mostrar que isso é uma coisa séria. Tem que fazer levando a sério. Então, explica um pouquinho sobre a função da ureia dentro do ar, dessa coisa da água, de estar na temperatura certa, enfim, todo esse processo químico que a gente fugiu da escola, não lembra? Exatamente, mas antes de chegar lá, porque às vezes a pessoa, ela sabe que tem que pôr, principalmente quem tem caminhão novo, né? Isso. Quem tem caminhão antigo talvez nem saiba, então é importante falar o que é o Arla. Boa. Né? Porque quem tem Euro 3 não... Caminhão Euro 3, né? Usa S500, né? Não tem a necessidade. S10. Então, às vezes, a pessoa sabe que ela tem que usar a Arla, tem que pôr ali, mas não sabe exatamente para que serve. E foi o primeiro passo, né? Pra a gente falar um pouquinho sobre o meio ambiente. Foi o primeiro passo dado ali, né? Exatamente. Então, eu queria que você falasse o que é o Arla, né? A função componentes dele no caminhão. E esses componentes. Então, primeiramente, o Arla ele tem a função de lavar a geração de poluentes. Então, o monóxido, todos os particulados, né, e os óxidos de nitrogênio que são gerados no motor. Nesse sistema existe um aquecimento do motor e nesse aquecimento o Arla desprende o nitrogênio que vai fazer o abatimento. E aí ele consegue abater 85% a 90% desses particulados antes de chegar no catalisador. Então, o catalisador... Ele limpa. Na verdade você ele usou faz... O termo lavar é como se fosse fazer uma limpeza. uma limpeza. Ele faz Tem essa que retirada pegar sujo. e depois no escapamento vai sair um vapor d'água e o nitrogênio. Então ele não vai sair mais nenhum poluente. Então, quer dizer, é esse Arla que colabora pra gente, quando sai aquela fumaça do escapamento, ela Isso. saia mais limpa. E não polua tanto. Isso. Agora, para tudo isso acontecer dessa forma orquestrada que você falou, o que tem que acontecer ali bonitinho, esse todo o processo? Então, olhando assim, quando nós fizemos a confecção da fábrica, a importância de você ter um aquecimento na água na hora de fazer a diluição. O conhecimento da ureia correta. Né? Hoje no Brasil você tem 100% de ureia, onde a fatia do automotivo é de 5% a 7%.
Então, a quantidade de ureia hoje no Brasil automotiva é pequena, né? Por causa do consumo, o maior volume é fertilizante. E a ureia que nós temos hoje no Brasil, ela é importada, porque nós não temos mais fabricantes no Brasil. E aí o que acontece? Na hora da produção, tomar o cuidado de avaliar se a ureia realmente é automotiva e o controle da água. A gente tem um controle de excelência da água, que eu faço um tratamento químico para tirar os minerais e depois um polimento que a gente faz através de pressão para reduzir também qualquer biológico da água, para ter uma condutividade baixa. Por quê? Quando eu faço a diluição da ureia na água, se a água tiver com uma quantidade muito grande de minerais, vai prejudicar esse sistema de limpeza dos poluentes que saem do motor. Ele não faz da maneira correta, né? Isso. Então, Ele até faz, mas não da maneira que tem que... Até para produção não é qualquer água Não. e não é qualquer ureia, Não. digamos assim. Tem que ser tudo... E além disso, precisa de um controle do processo. Quando a gente fala Arla 32, Arla porque é um aditivo para redução de NOx. E o 32 é o quanto por cento de ureia você vai ter nessa água ultra pura. Então o tem que, 32 é isso. 32% de ureia tem que ter nessa água para essa pra combinação poder fazer a limpeza. rolar Isso. essa limpeza. Que bacana. Agora, tudo isso que você tá falando, bem química, fugir da aula. Ai, Tá vendo, Deus. gente? Não fuja da aula de química. Eu sou de humanas. Isso, mas a gente não devia ter fugido. Mas tudo isso que você tá falando, pro motorista, talvez não seja Muito visível. muito visível, né? Seria mais para a indústria entender. No caso, a Uzi Química, saber como que é o processo, ou é importante alguma coisa que ele consiga visualizar? Ah, não, esse Arla pode estar adulterado. legal. Tem alguma coisa, olho nu, que ele consiga perceber? E não é um Arla 32. Então, a Uzi Química no início, né, em 2013, 2014, nós tínhamos um problema no mercado de muito Arla produzido com uma água bruta, não era uma água desmineralizada com a retirada dos metais. E aí criamos um reagente que ele mostrava quando essa água não era ultra pura. E aí esse problema do mercado reduziu muito. Hoje você não tem mais, são poucos os casos que a gente pega com água bruta. E onde que se pega isso? Seria nos postos de combustível, quando vai Então, fazer aqueles normalmente, testes como faz com diesel? O nosso cliente liga e compra um caminhão novo, né? E aí ele leva na concessionária dizendo que o caminhão dele acendeu a luz ou tá sem força, né? Porque a partir do momento que o sistema percebe que o Arla não é de boa qualidade, de acordo com o ano do caminhão, alguns reduzem a potência. E aí ele não consegue mais colocar marchas leves, ele só começa a usar marcha pesada. Por quê? Porque ele não consegue gerar potência, porque vai gerar mais NOx. E como o Arla é de má qualidade, ele não vai deixar desenvolver o caminhão. Entendi. E aí vai para a concessionária e a concessionária nos chama, faz o diagnóstico todo ali. Para verificar o que acontece. Então não existe nada... É como se fosse uma doença silenciosa. Não existe nada antes que ele possa identificar. Eu tô te perguntando isso porque, apesar de ser raro, né? Até por efetivo, quando tem essas fiscalizações da PRF, muitos motoristas, que a gente fazia matéria logo que começou com isso, eles se espantavam de estar com ar adulterado. Até porque já saem da empresa carregado, ou coloca num posto de confiança. Então, para eles, tem uma estranheza ali. Né? Então, não existe nada que ele possa, na verdade, ele fica meio vendido nesse momento, né? Ele tá lá com o caminhão, abastece e ele vai pra estrada. Então, entre ele abastecer e ter o problema, não existe nada no meio ainda, né? Pro motorista é muito difícil, porque no valor final, às vezes, não dá para perceber a diferença. Porque na precificação pro consumidor ou pro caminhoneiro, ele vai pegar o valor final. E ali, se esse valor, quando esse Arla é feito com esse outro tipo de ureia, por exemplo, é uma ureia que tem um custo inferior, porque é do agronegócio. Que a ureia é do agronegócio. Fertilizante. E aí essa ureia ela é subsidiada, então ela tem um custo menor. Só que para quem vai fazer a compra, o carreteiro, o motorista que vai fazer a compra no local final, o preço vai estar equalizado. Então ele não consegue enxergar. Então quem poderia enxergar isso é que realmente quem compra do fabricante. Ou seja, o posto. Ou a revendedor, transportadora.
Mas aí ela consegue fazer Sim, esse teste, se se for- ela quiser. Sim, consegue, Se porque ela tiver uma boa vontade. nós conseguimos, né? A Uzi Química conseguiu agora, no final do ano, o registro, né, na ANP desse teste que nós desenvolvemos Bacana. para o aldeído. Então hoje é um teste regulamentado. Então hoje a PRF pode fazer uso dele, o IBAMA, a Desculpa, o CETESB. aldeído é o quê? O aldeído, então, voltando para a questão da ureia, né? A ureia, na fabricação, ela é igual para todos os tipos. A diferença é a aditivação. Quando você fala de uma ureia fertilizante, uma ureia técnica, você aditiva, você coloca formaldeído porque é uma ureia que absorve água, ela absorve umidade. E quando ela absorve umidade... Formaldeído. Formaldeído. Aí ela absorve umidade. Quando você aditiva, você encapsula e ela não absorve a umidade. Por quê? Quando ela absorve a umidade, ela vira uma pedra. Então, por exemplo, na fábrica da Uzi Química, nós temos lá um equipamento para eu quebrar a ureia. Como ela vem de fora, ela vem já meio que empedrada, então eu preciso quebrar. Porque como ela não é aditivada, não tem formaldeído, ela vai absorver a água e ela vai empedrar. Como um gelo. Então, na fabricação da ureia, hoje não temos mais no Brasil, mas fora do Brasil, onde fabrica essa ureia automotiva, eles começam fazendo a ureia aditivada, aí para de aditivar e começa a controlar a ureia. Quando todo o processo está limpo, não tem mais o formaldeído, aí ele começa a fazer a automotiva. Porque a automotiva tem um máximo de 5 ppm, né, partes por milhão, de aldeído, enquanto o fertilizante não tem controle. E aí, pode ter o quanto baste. Inicia de 1.500, 2.000 ppm. Caramba. Então, quando a gente enxergou essa ordem de grandeza, né, quando a Uzi Química enxergou essa ordem de grandeza, falamos, vamos achar um meio da gente sinalizar isso. Então nós conseguimos encontrar um meio de sinalizar. Então quando eu faço esse teste, ele muda a coloração. Então fizemos uma tabela, né, auxiliar, que vai dizer quantos ppm está aquele ar. Dependendo da cor. Então pela cor, quem vai comprar o posto, ou o frutista ele pode usar isso. Qual que é a cor? Eu confesso pra você que eu não sei o cheiro, a cor. Então, como tem que ser? Se for a limpa correta, o arla correto. É um amarelo bem clarinho. Quando ela tem aldeído, ela começa de um roxo para preto. A partir de 5 ppm ela já sela. Ela fica um preto, não tem. Então, os 50 ppm ou 2.000 ppm fica então, na verdade, preto. Assim, a pessoa não precisa nem entender disso. Mudou a cor. Ela só vê que é amarelinho, clarinho, então é um arla que funciona. E você também comentou que às vezes, voltando à história do motorista que fica meio assustado, que às vezes ele até coloca num posto ou num distribuidor ou numa transportadora séria né? Mas se ele tiver em algum momento da trajetória dele ali, num outro cliente, numa outra empresa, colocado o arla adulterado, mesmo que ele coloque o certo, a PRF, ou quando tiver uma fiscalização, ou mesmo algum sintoma de manutenção, ele continua apontando esses problemas, né? Existe uma proporção ou não? Então, estando lá uma gotinha do... Por que acontece? O tanque normalmente é de 100 litros. Tá. E aí, de arla. Aí você tem um arla com 5 ppm. Se você coloca um arla com 2.000 ppm, imagina quanto de arla com 5 ppm, se você fizer uma proporção, 5 para 2.000, quanto de arla você vai ter que colocar? Lembrando que o arla vai de 3 a 4% em relação ao diesel. Então, cada litro de diesel, ele vai consumir de 3 a 4%. Então, assim, até olhando para custo, não faz sentido, e eu acho que nunca um motorista, um carreteiro vai usar um arla desse, porque o custo é muito baixo do arla em relação ao custo todo do veículo. Porque eu vou ter problema no chicote, que vai aquecer. Eu vou ter problema na válvula, porque eu tenho uma válvula que ela vai abrir e vai fazer a limpeza dos gases de acordo com que o escapamento, que tem um sensor que ele vai dizer, tá saindo tanto de inox. Então a inteligência do caminhão vai fazer essa válvula abrir e
fazer a limpeza desses gases. Colocar a proporção certa para limpar. Para fazer a limpeza. E aí o que acontece? Se ele não consegue fazer esta limpeza, ele começa a aquecer, a bomba queima, e aí o catalisador ele vai com o tempo entupindo. Por isso que ele não é imediato. E aí que eu falo que o caminhoneiro é muito difícil. Ele pega uma viagem longa, ele não tem como ter um monte de bombonas de ar lá dentro do carro. Sim. Então ele precisa abastecer no trajeto. E como que ele vai saber? Se ele está olhando lá, ele acredita que é bom. É de procedência. É de procedência. Então é muito difícil para o caminhoneiro detectar onde tem e onde não tem o problema. Agora, Everton, você trouxe um dado interessante que a gente está falando bastidores. Se eu não me falha a memória, que quase metade do ar lá no Brasil é adulterado. Sim. É muita coisa. E isso tem a ver, então, com o preço do que o cara vai comprar. O que é? O que faz, então? Porque... Vamos pensar assim, né? Se eu tenho uma ureia, né, que eu vou adquirir, e essa ureia ela custa 20 a 25% mais barata porque ela não tem imposto, que é a ureia automotiva. Ou seja, eu vou ter um custo muito atrativo. Então, enquanto eu vou vender um Arla, vamos dizer um preço hoje pro Arla de 1,80, dependendo se tem frete ou não, mas de 1,80, 1,90, e aí alguém está vendendo a 1,50. Ou seja, a desproporção é muito grande. Então, não existe margem para trabalhar desse jeito. Então, a diferença de 1, 2, 3% está dentro de um processo de negociação. Agora, 10, 15, 20% é impossível. A gente está falando de um produto que é a ureia, que tem uma precificação internacional. Então, assim, não tem muito... Você vai ter alguma negociação com o teu fornecedor? Nós temos contratos, né, com os outros países que fornecem. Então a gente tem alguma negociação, mas eu tenho taxa cambial. Toda vez quando chega aqui, eu vou desembaraçar, é o dólar. Então, que também varia o valor, então, cada assim, hora tá de um jeito. Precisa de uma administração financeira, com certeza, o produto. Mas tem que fazer, né? Até assim, esse foi sempre o nosso propósito. Então, quando a gente desenvolveu dentro da Uzi Química, pegamos no laboratório, começamos a achar reagente e falamos assim, ó, esse vai demonstrar para nós onde está essa questão do aldeído, porque a gente percebeu, não dá, porque a gente está fazendo um produto, tá inovando, né, os caminhões, só que não está repercutindo na sociedade, no meio ambiente, todo esse trabalho que foi feito. Né? Então, justamente por conta disso. E assim, não, é só para concluir, porque a penalização, o que acontece no caminhão é tamanho desastre, digamos assim. Complementando, existe vocês têm como medir, por exemplo, todas as consequências e aumento de custo, porque é aquilo, isso acontece com todos os segmentos, né? A pessoa pega uma peça mais barata, porque naquele momento a peça cara não comporta, mas também essa cara ele vai andar muito mais do que a... E nessa questão, por exemplo, você disse que é a longo prazo, mas eu tô lá abastecendo diariamente com ar adulterado. Os meus riscos são quais? Porque daí o cara tem que fazer essa conta, né? Tipo, eu vou gastar um pouquinho mais no ar lá correto, mas também o meu caminhão vai durar X. E os principais componentes que vai danificar, quais são os principais? Tirando a questão da potência. Primeiro, olhando só números, né? Quando você olha o Arla no custo do diesel, então se o diesel é R$6, o Arla vai sair mais ou menos uns 12 centavos. Então é um produto que, se for olhar, no custo para ele é muito baixo. Agora, você pensar, perder um catalisador, 30, 40 mil reais, refazer todo um sistema de chicote, um sistema de bomba. Agora vamos olhar para o lado ambiental. Isso é um crime ambiental. A partir do momento que você não está exercendo, você tem uma normativa de produto e uma normativa para os veículos. A partir do momento que você não está realizando isso, você tem um problema ambiental. Né? Então, assim, você tem um problema ambiental, tem um risco, né? Um risco pro próprio veículo, pro gasto do veículo. Então, eu vejo ninguém ganha, na verdade. Ganha. Mas o caminhoneiro, pelo que eu tô entendendo, é a vítima. A vítima. Porque ele não tem acesso ao não Arla. tem. Ele Não vai é ter ele que acesso pega, não é ele que pega. É o posto. Tem Outras alguma... O distribuidor, o né? distribuidor ou o Que às vezes posto. não é o... Mas o que tem de regulamento para penalizar o cara do posto ou de onde ele saiu, né? Ou o distribuidor, enfim. E normalmente também já te faço essa pergunta, porque às vezes a gente tá jogando o cara do posto e ele também é outra vítima. Então eu queria saber onde
De onde sai? Vocês, nessas investigações, de onde vem? Onde começa a adulteração? É no distribuidor? É realmente no posto? Olha, quando eu vou num posto, e às vezes, né, vamos fazer o teu teste, eu faço o teste, tá adulterado. Aí eu falo com ele, de quem você comprou? Eu comprei desse, comprei desse, comprei desse. Então, assim, ele compra de todo mundo. Ele vai de acordo com o preço. Então, Aí teu posto também é vítima. pois é. Então o posto, ele não consegue. Claro, ele sabe a diferença de preço. Mas eu não sim. posso caracterizar que a diferença de preço... Sim, é o que fez ele... eu não posso. Seria injusto da minha parte. Sim. Mas aí, ele compra de vários. Da onde veio a contaminação? Então, é crítico você... Então, assim, nós temos o OCP, que é um órgão do Inmetro, que fiscaliza os fabricantes a cada 6 meses. Então, a Uzi Química fornece também essa liberdade quando visita nossas fábricas, né, para fazer o teste da ureia em todo o nosso estabelecimento. Porque nós criamos o teste e queremos que nós, né, os nossos produtos, nossas instalações sejam testadas também. E aí você tem uma certificação? Do Emetro tem. De cada 6 meses você tem uma certificação. Existe um site, inclusive, do Emetro, onde tem todos os fabricantes e a situação que ele está. Se ele está ativo, se ele está inativo. Então, O fabricante. O fabricante. Qualquer... Quem o posto vai comprar. Então o posto pode fazer essa pesquisa. essa checagem, olhar lá no Inmetro, ver se lá tem histórico, se em algum momento foi aquele ficou inativo, aquele registro, né? Então acho que é uma forma também de avaliar. Eu sei que é uma forma mais teórica, mas, né? Se existe essa possibilidade. E se porque quem vai ser fiscalizado é o caminhoneiro, né? Geralmente. Então ele tá ali na estrada, a polícia parou. Aí foi lá, identificou que tá adulterado. É multa ambiental também, né? Multa e apreensão do veículo. Isso, apreensão do veículo. Quem que paga essa multa? Vai pro motorista, Motorista, transportador. Eita, então quer dizer, o posto que comprou errado, ou sei lá, o distribuidor... Na verdade, não sei. Porque também não dá pra rastrear, Não, né? não dá. Então, Olhando essa cadeia toda, na verdade, o fabricante, aquele que não tá afim de fazer direito, pode ser que seja o maior fornecedor do adulterado. E não chega nele, né? Não chega no Só restante. vai chegar nele se for esse órgão. Então, nós tivemos algumas, né? A gente vê em notícias que a PRF fez algumas fiscalizações em fábricas. Talvez aumentar essas fiscalizações em fábrica, né? Porque os órgãos que podem fiscalizar, IBAMA, IPEM e PRF. Cada um dentro do seu, né, do seu quadrado, ou juntos ou separados, mas cada um dentro da sua esfera. Nessa adulteração, voltando à questão da cor amarela, né? Que você falou, clarinho é porque tá ok. Esse vai ser o principal, digamos assim, sinalizador de que se essa cor não tiver de acordo, é porque tá adulterado? Sim. Esse é o principal. Olhando para ureia. Para ureia, olhando para a ureia. Nós temos o da água, que é mais remoto os perguntar. problemas, Então pode que ser. eu tenho 2 testes, né? Um que é da água, eu vou lá, pego uma quantidade do Arla e dou um pingo lá desse reagente, e aí ele vai mudar de cor. Se ele ficar rosa, é porque a água tem metais. Se ele ficar azul, a água tá ok. Sim, mas eu digo o motorista. Para o motorista identificar o Arla no posto, tem alguma coisa que ele... Ele pode pedir Ele pode ver, por exemplo... Faz um teste aí pra mim de às vezes colocar na no meu bomba caminhão. você vai lá e vê a gasolina, Sim, aquela sim. coisinha transparente, o diesel Hoje, tal. então, a Uzi Química confeccionou um kit, nós estamos finalizando ele, é um kit de 1 dose. Ele faz um teste, vai pegar uma quantidade de Arla, 20 ml de Arla, vai pegar esse recipiente, abrir, vai colocar no Arla e vai ter uma tabela auxiliar onde ele vai ver. Se sair fora de tonalidade, ele já vai saber que o Arla é adulterado. E o caminhoneiro vai ter acesso a esse Vai ter kit. acesso. Por exemplo, Se ele quiser parar num posto, olha, me dá uma gotinha do seu Arla para eu fazer o teste agora, antes de você abater. Vai estar lá exatamente, né? No nosso kit, inclusive, quantidade que a é gente vai necessária. colocar a vidraria, o Elemeyer, que é um vidro específico necessário para fazer, né? Para colocar o produto. Mas ele não tem que fazer muita medição. Pintar colocar e colorir sair ali, o né? resultado. Então, mas aí ele, no caso, deixa eu só pra entender a dinâmica. Eu chego no posto, eu vou pegar esse Arla, antes de colocar no meu caminhão, eu faço esse teste.
certo. E sempre lembrando que ele fez o teste no posto e deu bom o Arla. Isso não garante se o Arla que está no caminhão dele... Que tava lá o resíduo. Seja ruim, que este bom vai resolver o problema dele. Entendi. Pode ter a mistura das Pode águas ter a mistura. aí. Então eu acredito assim, o mais viável, antes dele fazer isso, ele compra o kit, retira uma quantidade do tanque dele e faz o teste. Tá fora, vai para um local, faz a higienização e daí para frente ele começa a testar. a É testar. possível fazer a É isso higienização que eu do ia falar. tanque se tiver É fácil fazer? Ou... Então, adulterado alguma a coisa? higienização do tanque tem que ser feito com água desmineralizada. Precisa entender os problemas já gerados. Então, na hora que for abrir o sistema, vai perceber se já está aquecendo o chicote, se o catalisador já está com redução de passagem, tem como medir a pressão desse catalisador. Se ela está muito alta é porque já não está conseguindo mais. Então, assim, aí já vai ter que fazer uma checagem. Ah, tá. Então, Então tem que levar em algum lugar especializado e pra avaliar, fazer. e avaliar. Esse kit que vocês estão... tem uma previsão de lançamento? Vocês vão oferecer isso para os seus clientes que compram de vocês? Ou qualquer pessoa pode comprar? Por exemplo, se eu tenho um caminhão e quero comprar, eu vou poder comprar? Como que vai funcionar? Eu compro o óleo do meu carro, eu vou ter acesso a esse kit, como que é? Então, a previsão que a gente tem ele logo no segundo semestre, já disponibilizados. Né? A gente tem um meio que é da Uzi Química, que é uma venda eletrônica, que a gente pode fazer para o consumidor, e grandes frotistas, revendedoras, né? A gente consegue também fazer a venda e aí disponibilizar para todo mundo. Eu fico pensando que é uma coisa realmente, assim, pensando, eu não sei qual o valor, não sei se você sabe o valor da multa, mas eu acredito que seja um investimento bom, tendo em vista quando você tem uma rota muito longa, que você para em postos diversos. Principalmente para quem tem grandes frotas, né? Porque a multa é cara. Geralmente multa de IBAMA. E aprender o caminhão, já pensou? Agora você falou, né, voltando ali, porque sempre a corda arrebenta pro lado do motorista, Sempre. Né? O primeiro impacto é a perda de potência, ou já está perdendo potência é porque tem outros problemas, já tem outros componentes comprometidos. O que vem primeiro, quando você começa a fazer uso de Arla adulterado? Por exemplo, se eu tiver um Arla que a concentração está fora, a luz já acende e já perde potência. Então é uma questão que o motor já entendeu que não consegue fazer a limpeza correta dos poluentes. Então ali ele já reduz potência. Quando eu não consigo mais adicionar a quantidade necessária de Arla para fazer a lavagem, também perde potência. E quando eu já tenho parte do meu sistema totalmente contaminado. Então, toda vez que eu vou fazer o processo do aquecimento para fazer a limpeza, eu não consigo fazer ela com excelência. Então, já começa a gerar essa questão. Então, não existe um efeito colateral só. Vai depender muito de toda essa trajetória, como que foi. E vocês como fabricante, né? Quais são os desafios de vocês frente a toda essa, como você disse, boa parte adulterada? Qual é o desafio da Uzi Química, por exemplo, assim como deve ser de outros também, para tentar minimizar isso? Porque deve ser muito complicado, né? Vocês investirem o que investem, levar o negócio a sério, produzir o produto correto e de repente competir ali com alguém que está adulterando esse produto. Quais são os desafios de vocês? O que vocês fazem para tentar dar uma minimizada nisso? Então, assim, a Uzi Química ela tem um corpo de representantes técnicos que foram treinados para fazer o ureia teste e tem disponibilizado um kit para cada um desses representantes. Tá. E normalmente quando a gente inicia uma negociação com um cliente que não é cliente nosso, em geral a gente pede para fazer uma análise do tanque dele. E aí ver como está o tanque. Alguns deixam, alguns não. Os que deixam a gente fala, perfeito, seu tanque está perfeito, vamos continuar fornecendo, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Não é só fazer a venda, a gente não está preocupado só com a venda. Sim. A gente realmente está preocupado em agregar valor nesse mercado.
Então, se o tanque dele está contaminado, Imagina eu vou entregar o meu produto e aí vai dar um problema no veículo dele, como já aconteceu isso no passado, isso é um aprendizado nosso, que a gente entregava produto, começou a dar problema. Aí a gente ia olhar o tanque dele está contaminado. Aí, mas será que não foi você? Então hoje, quando a gente abre novos clientes, a primeira coisa que a gente faz é pedir, posso dar uma olhada como está o teu tanque, como que tá as condições, e algumas empresas de ônibus a gente até pega a amostra dos ônibus para fazer uma checagem, quando é permitido, e a gente fala, você está nessa situação, o que você quer fazer? Que a decisão final é do cliente, eu não posso decidir para o cliente. Sim. Mas eu não posso ser responsável de um sistema que já está contaminado. Mas você falou que alguns deixam e outros não. Esses que não deixam, como é que fica essa questão? Porque você, de repente, mas eu vou comprar de você. Mas você não foi obrigado a olhar, mas vocês avisam, não, aí sim. Fica claro que a responsabilidade, a minha termina aqui. Eu tiro uma amostra e falo, quando chegar o meu veículo, porque hoje o mercado, 90% é granel. Em 2012, 2013, quando começou, o mercado era tudo bombona de 20 litros. Bombona plástica de 20 litros. Agora, 90% do mercado é granel. Então, as entregas que nós fazemos são carros fidedignos, de inox, com medidores aferidos, em granel. Então eu chego lá no tanque, eu tenho pedido 3 mil, vou lá e descarrego os 3 mil litros. E eu sempre falo, quando são esses clientes que não compram só da gente, sempre retiro uma amostra. Por quê? Como que eu faço na Uzi Química? Quando chega um veículo para carregar, que não é um veículo que sempre, que eu entrego, e também tem clientes que retiram na fábrica. Tá. E aí, como é um cliente que não é muito, não compra frequentemente, eu analiso o tanque quando chega. Aí olha, é o seguinte, o seu tanque está contaminado. Não, mas tudo bem. Eu quero que eu higienize o seu tanque, eu pego nossa água, higienizo o tanque dele todo, faço o descarte correto e aí eu faço o abastecimento. Veio de novo, aí eu falo, olha, para higienizar agora não tem que pagar, porque compra uma vez da gente. Eu higienizo o tanque, aí depois compra de outro. Aí vem contaminado de novo. Então, para nós não faz sentido. Então, o que a gente tem buscado é informar. Não vale a pena o uso desse Arla, porque o prejuízo é muito grande em relação ao retorno. Como eu falei, 12 centavos ou seja, 2%. Um cara que mexe com o transporte sabe que 12 centavos dentro de tudo que ele paga na vida é nada, né? Pois é. Não vai o o impacto que dá no veículo, né? A gente não está nem falando de frota parada, né? Sim. Eu tenho exemplos aí que tem 10, 12 carros parados aí. Agora eu preciso. Eu não consigo, né? Claro. Eu não tenho algo que eu coloque lá e desentope tudo, resolve tudo, infelizmente, eu não consigo. Então é preventivo. Tá. Depois que entrou e já contaminou, aí realmente... E quanto tempo um veículo fica parado, assim, quando ele está comprometido para fazer toda essa limpeza e todo esse ajuste no sistema? Então, normalmente o que a gente faz, né? A gente pede para abrir o sistema e a gente retira a amostra para entender o nível da contaminação, se tem depósitos, né, de resíduo lá, e aí limpamos tudo e colocamos o veículo de novo para funcionar. Se continuar dando problema, infelizmente ele tem problemas maiores. Aí já tem problema em catalisador. Então a gente sempre busca higienizar e disponibilizar o veículo com Arla bom e falar, vamos ver agora se tudo acontece. Não voltou ao normal, infelizmente já danificou componentes, aí já não temos muito o que fazer. Você tem uma dimensão do custo quando chega nesse nível aí? Nós já pegamos casos que perdeu catalisador, chicote, bomba, válvula, 40, 50 mil reais. Já teve caso só de chicote, 10 mil. Já teve só de válvula, 5 mil. Então, depende muito do tempo. Do tempo, né? Isso a gente falando de 50 mil, pra coisa que é 12 centavos. É só o cara fazer um comparativo desse, né? E mais uma vez, porque o frotista, ele até, depois que ele consegue detectar, tô comprando Arla, porque às vezes ele compra e ele tem na própria garagem dele, né? Então, tô comprando do cara. Ele até consegue ter acesso ao cara, aí você me vendeu gato por lebre, entendeu? Agora, e o motorista, de novo, é o mais impactado, o caminhoneiro autônomo. Existe, então, na verdade, o importante também, não sei, me vem aqui uma manutenção disso, né? Sei lá, termina uma viagem e a empresa pega e faz uma manutenção disso, também funcionaria. Seria, mas já era corretiva, né? O correto é ele cuidar de tudo que entra no veículo. É isso que seria importante. Cuidar onde ele abastece.
Né? Como que ele... Ou ter um tanque maior no veículo, ter 2 tanques de Arla para abastecer só onde é confiável. Ele precisa achar estratégias para não ter o prejuízo. Essa é a grande questão. Que é a mesma coisa do diesel, né? Quando você Sim. vai em posto e vê se o diesel... Ele já percebe também. Então, hoje o que a gente tem para se prevenir de um combustível adulterado vale para o Arla. E uma coisa que tem que ficar muito claro, Posto né? com bandeira. Então, tem que ficar muito claro. Hoje, o sistema que a gente tem nos veículos de catalisador sem Arla, ele polui muito mais que o antigo. O Euro 3? Muito mais que o Euro 3, quase o dobro. Ele quase está um Euro 0. Por quê? Porque o Euro 3, ele tem um catalisador que está preparado, ele tem uma seletiva, ele recircula o sistema e aí ele vai diluindo e vai tratando. A partir e o catalisador lá já tem toda aquela fase dele preparada, os estágios preparados para isso. No caso do Arla, não. Ele entende o quê? Quando chegar no catalisador, toda essa grandeza já tá limpa. Já tá limpa. E aí ele fala assim, agora eu vou ter que trabalhar mais. Ele não trabalha, né? Então, por isso a obrigatoriedade da proteção Sim. de perder potência. Porque se não fizer isso, os veículos vão continuar rodando não lavando e poluindo muito mais. E achando, olha, eu tô com... E não é isso. Então, por isso que foi inteligente da parte das montadoras de colocar esse sensor ligado ao sistema do veículo. A hora que não está realmente, né, fazendo ali a limpeza correta, ele reduz a potência. E você percebeu ao longo dos anos que vocês mexem com isso, enfim, ou tá nesse mercado, mesmo tendo adulterado, pelo menos uma maior preocupação do transportador? A gente pergunta isso porque assim, a gente está no momento do transporte, né, com esses veículos Euro 6, com essa fala, seminários de todos os transportadores envolvidos em tirar, em descarbonizar, enfim, é a palavra da vez, sustentabilidade em alta, que eu não me conformo às vezes de ainda a gente estar falando de coisas adulteradas nesse sentido, né, que prejudica diretamente o meio ambiente. Você sente pelo menos uma maior preocupação do cara que está comprando isso em olhar, e falar, e perguntar, e querer te validar mesmo, tá? Mas me fala aí como que é o seu Arla. Ou não, ele ainda é aquele cara que, cara, me dá aí o mais barato. Não, seu preço tá caro, eu vou pegar ali do... Você sente pelo menos uma maior conscientização por parte desse povo que compra, né? Porque pra mim é muito surreal. Parece dois mundos, né? A gente falar de... Ainda ter 50% aí dos usuários usando. E aí eu queria entender, usa porque não se informou ou usa porque realmente quis correr o risco? Então, a gente tem um pouco de tudo no mercado, né? Então, quando o cliente entra em contato com a área comercial e busca a Uzi Química, ele entende que nós vamos fazer uma análise completa. Porque a nossa ideia é essa. Na verdade, a gente quer entregar algo mais que só um produto. Não é só entregar o produto, mas entregar um processo, um sistema. E mostrar a garantia da eficiência desse sistema. E quando eu falo, ok, então eu quero visitar. Eu quero visitar o cliente, quero enxergar o que está acontecendo. Porque normalmente nos procuram, né, em geral, fora os dia a dia, que é os nossos clientes ativos, quando está com problema nos veículos. E aí, o que eu faço? Estou sendo cobrado, tem concessão. E aí, nos procura. E quando eu peço, eu posso, né, a Uzi Química pode adentrar, pode retirar amostra, tudo confidencial. Claro. É informação do cliente. Né? Claro. E alguns falam, não, pode vir. Como eu tive na semana passada um caso excelente. 3 mil ônibus com problema, me deram a liberdade... 3 mil ônibus? Não, mas ele estava tendo uma parada de 5, 10 ônibus toda semana. E aí se achou um monte de problema. E achou que o problema era a bomba. Mas eram os efeitos colaterais. Né? Quando a gente... E esse ar lá desse ônibus era colocado aonde? Era na garagem? Era nas duas. Então ele estava comprando adulterado. Então quer dizer, o cara que tem poder de compra... Exato. Só que ele se surpreendeu. Ele falou, não acredito. Comprou o gato por lebre. Sim. Pois é. E aí, o que eu preciso fazer? Não, aí nós criamos um plano para todo o processo. E ele está seguindo o plano. Ele está fazendo então, assim, este é
ele entendeu, porque o ônibus que vai 1,5 milhão parado uma semana, Sim. fora o que ele tem que, né? Porque ele tem contratos, Exatamente. ele tem que cumprir contratos. E outra coisa, se esse ônibus estiver na garantia da montadora, perdeu. Perdeu a garantia. Perdeu a garantia. Tem essas questões também. Então, este eu consigo, né? Eu vejo ele no mercado. Mas eu também vejo aquele e falo assim, olha, é o seguinte... muito trabalho, muito caro. Agora, até Não por quero. Entendeu? curiosidade. Eu Então, ainda compro de tem. você, mas vim aqui na minha, medir... Não, isso Não. Eu isso só não. quero comprar. Eu só quero comprar. Porque, na verdade, é um cara sem consciência, né, nesse caso. Agora, nessa questão da montadora, não, perdão, desse frotista de ônibus, ele estava comprando gato por lebre, mas era o fator custo ou era um verdadeiro... É difícil, né? Desinformação. É Ele difícil. não né? abriu, ele não chegou a abrir. É, Era um centavo mais barato. é difícil. Eles né? ficam até Claro, constrangidos, quando a né? gente falou o valor, ele falou, pô, tá um... Aí eu Uma falei, discrepância quer fazer uma aqui. conta comigo? Eu vou te falar quanto tá o dólar e quanto tá a ureia lá fora. Eu vou fazer conta com você aqui e aí você vê se consegue fazer um Arla muito mais barato do que eu tô fazendo. Então é muito simples. Eu consigo fazer conta. Falar em Arla mais barato do que se faz... Eu lembro que quando teve a virada do Euro 5, do Euro 3 para o Euro 5, a gente ouvia algumas situações assim, o cliente, principalmente o cliente do agro, do campo, que os caminhões rodavam, né, off-road, que eles estavam fazendo o próprio ar. Ainda encontra esse tipo de situação no mercado. Ser humanos E como que é? especializados em química fazendo... Então, Uma pessoa igual Igual eu. a gente. Vou lá no fazer meu início, Arla. né, do Arla, muita gente achava que era só pegar água da torneira, pegar uma ureia, qualquer ureia, misturar, pegar um remo numa caixa d'água e tá tudo certo. Então, assim, realmente, no Porque eles tinham começo... acesso à ureia, né? Tinha. Como tem, né? A ureia Eles têm ainda. tem acesso à ureia. Então, só que eu, sinceramente, eu viajo muito pelo Brasil e eu tenho visto muito pouco casos assim. Na verdade, eu falo, nos últimos 6 meses não vi mais. Maturou, então. Eu acho que é Eles maturaram, cresceu. E uma coisa muito importante é que normalmente, né, eu escuto de clientes, não, mas ele tem 1 metro. Se ele tem 1 metro, então o Arla dele é bom. Então muitos dos nossos clientes, mas como pode ser que o Arla é ruim se ele tem 1 metro? Porque para você fabricar a Arla, você precisa ter registro no Inmetro. E você tem um registro da fábrica e tem um registro do envase. Então, por exemplo, eu tenho um registro para eu produzir e um registro para eu envasar. São 2 registros. Uhum. Então, muitos dos nossos clientes falam assim, peraí. Foram enganados. Porque Então, o cara até mas tem isso no Inmetro, mas lá dentro, depois que ele consegue essa certificação, que ele começa a fazer. Então, isso que eu ia te perguntar, essa era a minha pergunta. Eu, como pessoa que vou comprar de você, né, ou de outro fabricante, que eu devo olhar? Né, que a gente tava falando agora, tem os testes agora pra gente ver e tal. Mas aí eu tenho ali uma frota e tô tentando encontrar uma empresa que eu quero que forneça pra mim. O que eu devo olhar? Porque a gente já entendeu, então, que só em metro é só uma questão de ter os componentes ali e vai produzir. Agora, o que me certifica de falar, não, esse cara aqui é sério? O que a Uzi Química tem de sério que as pessoas deveriam olhar? Você falou da cor, no caso do frotista, ele tem acesso à cor do produto. Então, vamos pensar nos grandes frotistas, tá? Ele tem acesso aos fabricantes. Então, ele pode visitar o fabricante. Então, ele visitando o fabricante, ele vai ver como é fabricado, ele vai... como que você controla a sua água? De quem que você compra a ureia? Né? A sua ureia nacional? Né? Como que você dilui a sua ureia? Como você testa a sua ureia? Como você testa a sua água? Porque não é só a fabricação. Você tem equipamentos. Não é porque eu tenho ureia teste que eu não preciso. A norma diz que eu tenho que testar tudo. Então, dentro da fábrica, eu tenho Spectrum para testar, eu tenho ICP para testar, que são equipamentos específicos. Então, o Spectrum é específico para ver biureto e aldeído, que são 2 componentes importantes da ureia. No ICP, eu consigo enxergar todos os minerais e metais, que são componentes importantes na água. Então, se o seu fabricante não tem nem equipamento para testar, como é que ele pode garantir que ele está te entregando um produto de qualidade? Então, eu vejo esse lado. O grande frotista, as grandes redes de posto, elas têm a liberdade de visitar o fabricante. E ela mesmo pode questionar uma série de coisas. Sim. Né? Então, eu acho que essa também é um caminho
para os grandes frotistas. Mas se ela não pode ir até vocês, por exemplo, existe uma outra forma que ele pode se resguardar ou não? Hoje em dia, porque senão... Então, é olhar no Inmetro o registro citativo daquela companhia, certo? Se não tem histórico. Se não tem histórico. E fazer o teste. E também destoar o preço. O preço, tá 30%, né? Vamos imaginar, o Arla, todo lugar tá R$1,90, R$1,85. Esse conseguiu por R$1,60. Ele conseguiu uma coisa diferente. Da onde? Como? O dólar só sobe. Que ele fez, O dólar só sobe. Não tem almoço grátis. E para você importar ureia, você não consegue. Eu queria importar 10 toneladas de ureia. Não, não é assim. Você vai importar 10 containers. 10 containers, estamos falando de 280 toneladas. Num produto que em média é $800 a tonelada. De quanto nós estamos falando? Exato. Então, assim, é isso que eu estou falando. Se a gente ir para o detalhe, os grandes frotistas, porque o pequeno realmente é difícil ele conseguir visitar uma planta e tal. Mas eu digo, os grandes, eles têm essa liberdade. O prejuízo é muito maior caso dê errado. É bom esse cuidado, né? É até um adendo, né? Porque eu falei sobre o autônomo, mas são raros também os autônomos que têm acesso a um caminhão Euro 5, Euro 6. Sim. Né? São raros, mas acontece. Acontece. Então fiquem atentos. Então fiquem atentos do que for possível. E uma outra coisa que nós temos feito é indo nos grandes frotistas e dando treinamento de como usar o ureia teste, para que a decisão dele seja comercial. Se ele testou o A, o B e o C, não importa se é uso química ou não é, estão com qualidade, a discussão é preço. E aí tá tudo certo, tá todo mundo no mesmo patamar. Exatamente. Então é isso que a gente está buscando, a uso química está buscando, é treinar os nossos clientes a fazer o teste. A fazer o teste. Para eles poderem ter uma opinião e ter liberdade. E ter liberdade de compra. Sim, né? Exatamente. Não tem que ser obrigado a comprar da Uzi Química. A Uzi Química tem que comprar bem, matéria-prima, tem que ter um bom custo de serviço para entregar um produto de qualidade e competitivo de preço. Então você está falando isso porque já existem testes no mercado. A Uzi Química já vai lançar o dela, o kit e tal. Mas existem, eu fiz alguns kits, seguindo a normativa, e entreguei para alguns clientes nossos para eles fazerem os testes. Vai lá cotar qual que você quer, mas faz o teste e depois você volta a falar comigo. Então, para esses clientes testes, né? Qual foi o retorno? O que eles descobriram? Qual foi o aprendizado? Então, é que eles não vão me detalhar, e eu nem quero saber também quem são os caras que mandaram o produto, mas eles falam... Não, mas eles conseguiram identificar? Sim, falaram... A cada 3 que ele faz... Comprava de um cara... Eu falei, aí, tá usando o teste? Eu recebi uma amostra esses dias aí, devolvi o caminhão. Eu falei, legal. É isso aí, é assim que a gente vai conscientizar o mercado, porque no futuro o que nós queremos? Todo mundo no mesmo patamar, com produtos de qualidade, a gente conseguindo ajudar o meio ambiente, certo? E tá tudo certo. E você vai fidelizando, né, também esse cliente, ele vai tendo uma confiabilidade também maior na empresa, né? Exatamente. Olha, o papo foi muito bom. Foi muito legal. Alguma coisa que você acha importante de ressaltar mensagem? Aí, tanto pro transportador, o cliente vai te comprar o grande, como pro motorista? Eu agradeço a oportunidade, eu acho que é um assunto que tem que ser falado. A cada dia vai aumentar o número de veículos que fazem uso do Arla. Então, assim, quanto mais veículos tiver no mercado e mais produto adulterado estiverem sendo usado, mais problemas nós vamos ter. Então eu acho assim, é importante essa discussão para que tanto o consumidor como o frotista, revendedor, todo mundo enxergue que é um bem comum isso aqui. É dar a mão de todo mundo e, cara, a gente tem filho, neto que vai precisar desse planeta. Exatamente. Então vamos cuidar. Essa eu acho que é o principal. Mensagem, acho que esse é o pilar que a Uzi Química sempre coloca em todos os produtos dela. Ter essa parte da sustentabilidade, essa questão alta, de consciência ecológica do processo. Então, agora a gente vai com a nossa pergunta coringa, que não tem nada a ver com Arla. Ou às vezes tem. Vai saber, né? Tem muitos aqui que nascem, vivem e comem, né? O trabalho de fazer. Mas o que você faz? Quem é você fora ali da Uzi Química? Sem estar pensando em Arla? O que você gosta? Então, eu tenho algumas paixões, né? Tenho 2 filhos gêmeos. Que legal. Um vai casar agora esse ano, né? Eles têm 31 anos e um vai casar esse ano. Tenho 2 York, que são 2 filhas nossas.
né? E eu gosto de ir pra praia, quase todo final de semana eu vou pra praia, eu gosto. Gosta de café, que eu sei. Gosto também de café, Já né? até nos indicou, tá, gente? Eu gosto de café e de estar com a família, eu gosto. Eu acho que quando a gente tem qualidade de vida no trabalho, a gente consegue ter qualidade de vida também em casa. Então a gente busca esse balanço, esse equilíbrio. Então isso a gente consegue fazer. Então a gente está sempre disponível, né? Quando a gente consegue achar esse balanço. Ai, que bacana. Muito obrigada pela Obrigada. Obrigada pela linguagem simples, que eu acho que isso é mais, que é um assunto realmente técnico. Química, né? Mas Química, eu fugia, gente. Eu matava, gente, mentira, não matava aula. Não, mas não eu ia matava, pra Nárnia. É. Eu ia pra Nárnia. Por quê? Ah, não vou usar pra nada. Não mas vou usar tá aí, vendo? A gente deveria estar usando. Mas enfim, obrigada aí pela sua agradeço. linguagem simples, de ter mostrado isso. Acho que pra quem tá nos assistindo é bom. Se você achou útil, também já compartilha aí com os outros que não ouviram, os né? colegas. Os colegas, que eu acho que é uma dica importante, né? Acho que faz parte. Eu acho que foi muito bom. Obrigada. Obrigado. E até a Tchau, próxima. até a próxima.